Pessoal, já são 7h05, eu acho que já tem bastante gente na sala dos nossos ligantes, então eu vou dar início. Gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que está aqui, ligantes. É sempre um prazer poder trazer novidades para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente da diretoria, que a gente vai dar um jeito de ajudar. E gostaria de dar as boas-vindas especiais à Gabriela, que está aqui com a gente hoje. Vai falar sobre esse tema tão especial e pouco falado, né? E gostaria de agradecê-la por essa oportunidade. Ela é enfermeira, então o pessoal da enfermagem hoje vai se acabar, porque, olha, me disseram que ela é fera demais, hein? Tudo bem? Boa noite, Gabriela. Olá, boa noite. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o convite para estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse assunto, que eu gosto muito, sobre saúde do adolescente. Espero estar contribuindo aí com o conhecimento de todos, que a gente possa estar trocando essas informações. E vai ser, eu espero que seja algo bem dinâmico, tá? Assim, quem tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, para a gente estar tentando aproximar o máximo possível e não ficar uma coisa assim tão mecânica, né? Tão tecnológica. Sim, com certeza. E olha, quem tiver dúvida, pode falar, tá? Ou pode mandar no chat que eu leio. Eu sei que o pessoal é tímido, sabe, Gabriela? O Tá pessoal bom. é tímido, não gosta de falar, mas aí não fica com vergonha não, que eu leio as dúvidas. Tá bem. Como é que funciona a dinâmica de vocês? Então, você preparou algum slide, alguma coisa? Uhum. Já pode colocar. Tá. E Inserir aqui no Google Meet mesmo. quanto tempo é? O tempo necessário, tá Tá bom? bom. Então, tá. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que inclui também a minha apresentação, né, como enfermeira, como pesquisadora. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Então, o tema de hoje ficou sexualidade de adolescentes na era das mídias sociais, como a liga, né, sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente não pode deixar de falar sobre a sexualidade dos adolescentes, principalmente nesse período agora que a gente é rodeado de tecnologias, de mídias sociais e aplicativos, e cada dia surgem outros aplicativos. Então, como é que esses aplicativos, essas relações digitais, como é que elas influenciam os nossos comportamentos sexuais, os nossos relacionamentos afetivos, né, nossas práticas sexuais? Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre isso. Conhecer a sexualidade desse adolescente hoje, que está conectado, para a gente pensar em orientações, em atividades, ações educativas preventivas, né? Para tá abordando com esses adolescentes. E eu sou a Gabriela Silva dos Santos, eu recentemente concluí meu doutorado em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, aqui no UFRJ, e a minha pesquisa foi sobre representações sociais de adolescentes sobre sexualidade nas mídias sociais virtuais. Então, é daí que vem esse conhecimento, né, essa bagagem, para estar compartilhando um pouco aqui com vocês. E durante o mestrado, eu fiz na Escola de Enfermagem Aurora da Afonso Costa, foi sobre a influência da internet na saúde de adolescentes com doença crônica. Então, eu já venho pesquisando sobre essas interações de adolescentes nas mídias virtuais já há um tempinho aí. E, atualmente, eu estou como preceptora na residência multiprofissional em saúde da mulher no ESPA. Quem tiver interesse em fazer residência, quando concluir,
no ESPA tem essa possibilidade de residência multiprofissional em saúde da mulher e em saúde da família, se não me engano. Já estou aproveitando para fazer, né, uma propaganda aqui para vocês. E também esse projeto, essa preceptoria, ela está vinculada a um projeto de extensão que é denominado Saúde Reprodutiva e Saúde Sexual do Adolescente, Aconselhamento em Planejamento Familiar e IST em Comunidades Escolares do município do Rio de Janeiro. Eu até queria saber se vocês têm se alguém participa em projeto de extensão, se já fez ações educativas em colégios, em outros períodos, né, que não nesse ano, se alguém já teve essa oportunidade de estar promovendo ações educativas com o público adolescente. Aqui, alguém já teve essa experiência? Tem vontade? Eu já tive essa experiência. Eu fui numa escola em Niterói, eu não me lembro o nome, mas eu fui numa matéria chamada TCS, e, assim, no caso, eu falei sobre sífilis, dei uma aula de sífilis para as crianças, na verdade, não crianças, né? Eles já eram, assim, devia ser da 8ª série, mais ou menos. Foi, assim, muito legal. E eles adoraram, perguntaram muito. Eles são bem interessados no tema, viu? Sim. E coloquei imagens, eles ficaram assim, oh, meu Deus! Legal. A gente percebe, assim, que o público mais jovem tem um interesse em aprender diferente do adolescente que já está naquela fase final da adolescência. Eles já se veem mais autônomos, né? Então, eles já não têm tanto interesse, assim, em ouvir um profissional que faz essas atividades nas escolas. Então, na minha experiência, eu tenho essa percepção sobre os grupos de adolescentes, né? A adolescência, ela é uma fase da vida, mas ela tem subdivisões. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quem são os adolescentes? Onde moram? Do que se alimentam? É mais fácil viver sem oxigênio ou sem internet hoje, né? Para o adolescente de hoje que está conectado há bastante tempo aí na internet, com o celular na mão. Então, como é que esses adolescentes vivem hoje, sem oxigênio ou sem internet? Para a gente pensar de uma forma um pouco descontraída. Então, a gente vai começar com os aspectos históricos, para a gente entender quem são os adolescentes, né? A partir de que momento um olhar da saúde se direcionou para esses adolescentes. Então, falar sobre adolescente não é recente, não é algo assim tão antigo, pelo contrário, é recente. Até mesmo a própria palavra adolescente, essa palavra não tem muito tempo aí. Já vem, por exemplo, de 1904, um livro intitulado Adolescência, Sua Psicologia e Sua Relação com a Fisiologia, Sociologia, Sexo, Crime, Religião e Educação, do autor Stanley Hall. Ele foi o primeiro livro que falou sobre a vivência dos adolescentes. Então, foi em 1904. E depois surgiu uma Academia Americana de Pediatria, que incluiu o termo adolescência nos programas. Depois veio uma Sociedade da Medicina de Adolescentes e um jornal que publica resultados de pesquisas e estudos sobre a saúde do adolescente. Então, nessa sequência histórica, a gente consegue perceber como a saúde do adolescente foi ganhando visibilidade no campo mesmo dos cuidados em saúde e na pesquisa, né, na parte científica. Então, o século XX foi considerado como o século da adolescência, algo bem, bem recente ainda. E aí, o termo adolescente, ele tem a sua origem aí no latim de adolescens, entes, né? Adoleu e adolenda, que a adolenda é uma deusa romana, então a essa deusa romana eram oferecidos sacrifícios e também derramados óleos para intensificar, né, as chamas aí desses sacrifícios. Então, a adolescência ela é vista como uma fase que
a pessoa cresce, e também como uma fase assim que queima, porque o adolescente está muito, ele é muito intenso, tudo para ele tem que ser para hoje, para ontem, e é tudo muito forte, tudo muito intenso. Então é isso, é que ele cresce e queima, né? E também por ser uma fase de sacrifícios, já que ele tem que deixar para trás um pouco da infância, né? E entra aquela questão do conflito. Ah, eu sou adulto, eu sou criança, eu sou adolescente, como é que é viver a adolescência? Então, envolve aí a questão também de um sacrifício. Então, a gente consegue entender a partir da origem no latim do nome adolescente, a gente consegue compreender um pouco quem são os adolescentes, né? Então, também tem uma área da medicina que tem se destacado, que é a pediatria, que é um cuidado voltado exclusivamente para adolescentes. Tem a pediatria, agora a pediatria, que é para cuidar dos adolescentes. E aí é uma deusa grega, que é uma deusa da juventude, chamada Hebe. E por isso que é pediatria. E aí tem a questão da faixa etária também dos adolescentes, né, de 10 a 20 anos, que é uma faixa recomendada, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, mas o ECA, que é nosso estatuto, né, nacional, ele já considera a adolescência de 12 a 18 anos de idade. E aí agora tem também, recentemente, o Estatuto da Juventude, que compreende uma faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Então, a gente pode ver que é até difícil estabelecer uma faixa etária para essas mudanças nessa fase, né, que é chamada de adolescência. São tantos parâmetros, porque são tantas mudanças, e a cada momento da adolescência, ela tem ali a sua fase. Então, ela tem a fase inicial da adolescência, que é aquele período da puberdade, onde estão começando a surgir os pelos na axila, né, os pelos pubianos, começa a engrossar a voz, o peito começa a aparecer mais na menina, aí vem a primeira menstruação, vem também a primeira ejaculação do menino, que ainda nessa fase inicial não é tão... Ele tá se acostumando com essas mudanças, então essas ejaculações são noturnas, a maioria das vezes, né, durante o sono, ela é involuntária, então é nessa fase inicial. A fase intermediária aí, que é dos 14 aos 17 anos, não tendo um outro posicionamento, será um grupo, de seguir aquele grupo, né, seguir as chamadas tribos, porque é nesse momento assim que o adolescente ele está construindo a sua identidade, caminhando por uma fase de afirmação dessa identidade, que é a fase final da adolescência. E é onde entre a fase intermediária e a fase final, onde acontecem as primeiras relações sexuais dos adolescentes. E os estudos mostram que essa primeira relação sexual tem começado cada vez mais cedo, principalmente com os meninos. Né? Os meninos na idade de 13, 12 anos já estão tendo suas primeiras práticas sexuais, enquanto que as meninas, não, com as meninas não é bem assim. E então a gente precisa falar sobre sexualidade, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, para que essas pessoas, né, esse grupo, essa faixa etária possa estar conhecendo o que eles vão ter pela frente, né? Porque não é só nesse período que vai ser um período de risco, é para a vida toda. E aí a sexualidade, ela não surge somente na adolescência. A gente pensa que a sexualidade é somente do adolescente, porque o adolescente está ali explorando o seu corpo, tendo seus primeiros relacionamentos, namorando, né, assistindo filmes, se fazendo uma exploração do seu corpo, e a gente pensa assim que é o adolescente que faz sexo, que os adultos não fazem e que pessoas idosas também não fazem. Não, mas a sexualidade é um processo evolutivo
que dura a vida toda, desde o nascimento até o último dia de vida. Então, o adolescente, a pessoa, na verdade, ela tem a sua sexualidade. Só que a forma de expressar, de vivenciar a sexualidade é diferente. Então, na adolescência, tem a fase de despertar o interesse sexual, né? Quando começa aqueles jogos sexuais de ficar olhando, de tentar se aproximar da pessoa e mandar bilhetinho. E aí tem a fase de experimentação sexual, que é onde acontecem essas práticas sexuais mesmo, e a escolha do par sexual, né? Que é já a pessoa já quer ter um relacionamento mais duradouro ali, já na fase final, a pessoa já pensa em ter um parceiro que seja um relacionamento um pouco prolongado. Tem um comentário aqui, e aí eu vou ler. Não, eu ia ler agora. Pode ler, então. Vou ler aqui. É da Suelen Almeida, e ela pergunta: professora, principalmente em relação aos meninos, como deve ser feita a abordagem sexual? Porque muitos deles não gostam de tocar no assunto com os pais, e fica mais difícil, certo? Uhum. Então, o que acontece quando se trata com os meninos? Até mesmo com as meninas, a gente tem que, como profissional da saúde, até mesmo a nossa abordagem, ela precisa ser bem cautelosa quando a gente vai falar com esses adolescentes. E aí, um pouco mais para frente, eu vou falar mais sobre isso. Mas a gente precisa, quando a gente for receber um adolescente, quando a gente for conversar com um adolescente sobre esses cuidados, a gente precisa conhecer conhecer o que esse adolescente sabe sobre sexualidade, o que ele sabe sobre infecção sexualmente transmissível, né? Qual é a dúvida dele, para, a partir disso, a gente tá pensando em como orientando. O que acontece que muitas vezes as relações entre pais e filhos ela é uma relação muito difícil, uma relação conflituosa. E aí os adolescentes não encontram espaço para falar sobre o assunto, né? Dependendo de como a família encara esse assunto. Então, tanto as meninas quanto os meninos têm essa dificuldade para falar, dependendo de como é a estrutura familiar. Então, nós, né, vocês, como futuros profissionais ou profissionais da saúde, precisam ter esse cuidado na hora de orientar, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa pergunta. Mas eu tenho uma perguntinha, desculpa por interromper. Então, algumas pessoas, elas desenvolvem interesse pela sexualidade antes mesmo de entrar na adolescência, né? Então, por exemplo, seriam algumas crianças. E, às vezes, nós, como profissionais da saúde, fica um pouco difícil da gente chegar e abordar isso com uma pessoa, por exemplo, de 7, 8 anos de idade, às vezes tem uma puberdade precoce ou não tem, de abordar o assunto de sexualidade. Você aconselha que a gente aborde esse assunto com menores de 10 anos, ou não, ou fala com os pais, ou tenta abordar com a própria criança? Como é que é? Então, como está aqui no início aqui do slide, a sexualidade ela é um processo evolutivo e dura a vida toda, né? Então, a sexualidade ela é um eixo central nosso e nos acompanha desde o nosso nascimento. Só que em cada período da nossa vivência, a gente vai olhar de um jeito para essa sexualidade, tá? É importante lembrar que sexualidade não se resume, não se limita à prática do sexo. Isso confunde muito as pessoas e por se ter esse pensamento de que sexualidade é sexo, a gente acaba interpretando mal as expressões das crianças ou de adolescentes. O que acontece? A gente não pode deixar de falar sobre sexualidade com crianças, principalmente pensando na questão preventiva de abusos, né, que acontecem com crianças e adolescentes. Mas como é que eu vou falar com essa criança? Eu vou falar a linguagem da criança. Eu vou falar, esse é o seu corpo, essas partes íntimas é só sua, ninguém pode tocar. Então, eu vou usar uma linguagem que a criança entenda.
por mais que a puberdade seja precoce, né, eu não vou pegar ali um atlas, mostrar a anatomia para a criança, porque ela não vai compreender. Então, é preciso a gente tentar olhar a partir da perspectiva da criança, né? Ela ainda está em desenvolvimento, a própria adolescência envolve um desenvolvimento físico, um desenvolvimento emocional, né? Um desenvolvimento psicológico. Imagina, então, para uma criança. Então, é recomendado, sim, falar sobre sexualidade para a criança, desenvolver ações educativas, educação sexual, até mesmo pensando na prevenção de abusos. As crianças que recebem educação sexual, elas conseguem, são as crianças que conseguem identificar quando elas sofrem uma tentativa de abuso, tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado, saber os conceitos de sexualidade, não limitar somente ao sexo. E educação sexual não é também só falar sobre como usar camisinha, mas falar sobre a questão de respeito, de orientação sexual, falar sobre violências nos relacionamentos, tudo isso é educação sexual, mas vai depender da faixa etária de cada pessoa e como esse assunto vai ser tratado. Tá bom? Posso... Tá bom, muito obrigada. Ah, tem um comentário aqui. Na época do estupro da menina, fizeram uma música. Isso, eu vi. Então, foi uma forma de estar orientando as crianças, né? Então, é isso. É desenvolver essa educação sexual de uma forma que a criança compreenda. Então, vai ser em forma de fantoche, vai ser em forma de vídeo, de música. É a forma de estar valorizando esse universo da criança, né? Já para o adolescente vai ser uma abordagem diferente. Então, é isso. E é um processo evolutivo, porque quando a gente tem 10 anos, a gente pensa e enxerga o mundo de uma maneira. Quando a gente já tem 20 anos, a gente já pensa e enxerga o mundo de uma outra maneira. Então, a gente precisa estar tendo esse cuidado na hora de falar sobre esses temas, né? Sexualidade, educação sexual e outros relacionados à sexualidade humana, tá? E aí ela tem uma continuidade evolutiva e poder reprodutivo, além de buscar o prazer do corpo, da imaginação e das fantasias. Então, a sexualidade vai ter um momento em que o ato sexual vai ser para reprodução, tem um momento que não é para isso. E a gente não pode esquecer que o ato sexual é para se obter prazer e para dar prazer, é algo simultâneo, né? O prazer tem que ser simultâneo. E não somente algo mecânico, automático ou agressivo, tá? Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo disso. E a sexualidade também está relacionada com a imaginação, com as fantasias, os desejos que as pessoas têm. Então, a sexualidade envolve muita coisa. E aí, nós temos hoje as mídias virtuais, né? O Facebook, LinkedIn, Twitter, agora o TikTok que está bombando aí. Na época que eu fiz a minha pesquisa, que eu fui para colégios conversar com adolescentes, estava no auge o Snapchat, então, tipo assim, era a sensação do momento, porque você poderia enviar uma imagem, a imagem sumia, mas depois descobriram que poderia tirar print, e aí, pronto, já não era essa maravilha toda, né? Então, a gente tem aí as mídias virtuais e elas têm sido usadas para ser um espaço, como um espaço para a expressão da sexualidade dos adolescentes, né? De hoje, já que a gente está falando aqui sobre adolescentes. Claro que outros públicos também utilizam, mas a gente está falando aqui do adolescente. E aí eles acessam por onde? Pelo celular, em casa, que é quando tem o acesso ao Wi-Fi, ficam horas. Agora, nesse período de pandemia, que a gente teve que ficar mais tempo em casa, então, esse tempo, ele aumentou, assim, de uma forma que a gente não consegue mensurar corretamente. E as atividades que eles acessam para buscar informação em saúde, seja saúde sexual, seja saúde reprodutiva, pornografia, sexting, cybersexo e web namoro. Vocês já ouviram falar em alguma dessas palavras aqui? Sexting, cybersexo, web namoro? Já ouviram falar? Sim ou não? Só o web namoro.
Tá. Mas nude, vocês já ouviram falar? Nude? Ah, nude já ouvi falar também. Isso. Então, nude é a mesma coisa que sexting, só que sexting é uma expressão americana, óbvio, né? Tá aqui. É uma expressão americana que envolve sex, de sexo, e testing, de texto. Ou seja, é quando um adolescente ele produz por meio de um celular uma foto sua ou um vídeo em que a pessoa está nua, completamente nua ou semi-nua. E aí eu faço um vídeo, uma foto e envio para alguém. Então, isso é o sexo, que no Brasil ficou popularmente conhecido como nude, tá? O cybersexo é quando a gente está fazendo uma chamada de vídeo, né? Uma reunião. Então, mas se eu começasse a fazer aqui um striptease, a gente estaria no cybersexo, tá? E o web namoro é quando eu conheço alguém pelo Badoo, pelo Tinder, e aí a gente começa a conversar ali, depois a gente se adiciona no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e aí a gente vai conversando pelo WhatsApp, e a gente vai já estreitando essa forma assim de se relacionar, né? E a gente nunca se viu ainda, a gente ainda não se viu, teve a oportunidade de se ver presencialmente, então aí é o web namoro, quando esse encontro passa a acontecer de uma forma presencial, né? E aí ele já não é mais web namoro, ele já passa a ser um namoro. E os adolescentes falaram que é importante que o pedido de namoro aconteça pelo meio virtual, para que seja considerado como web namoro, tá? Então, esses são alguns resultados da pesquisa. E aí, quais são alguns aspectos positivos da gente estar interagindo aqui pela internet? A gente pode buscar informações em saúde, coloca ali no Google, pesquisa o que minha menstruação atrasou, o que é, né? Então, ele vai me dar um resultado. O que é IST? Aí o adolescente vai lá e pesquisa. É um acesso fácil e rápido aos conteúdos, ultrapassa as fronteiras geográficas, né? Agora cada um está na sua casa e a gente está aqui conversando sobre esse assunto. E possibilidade de iniciação à experimentação sexual. Como assim, possibilidade de iniciação à experimentação sexual? Os sites pornográficos, né, eles estão aí disponíveis. Antes se tinham as revistas, né, de Playboy, revistas de homens, ensaios sensuais, masculinos e femininos, só que aí precisava ter uma faixa etária para poder ir lá comprar essas revistas. Ou até mesmo alugar fitas para assistir filme pornô. Agora não, agora está tudo na internet. E não há um critério que limite, né, que restrinja esse acesso. Se for uma criança, se for um adolescente, se for um adulto. Ele digitando ali a palavra sexo, ele vai ter acesso a um conteúdo. E isso vai influenciar a forma dele iniciar as suas experimentações sexuais. E também tem outras formas, né, de estar falando sobre sexo, de estar expressando a sexualidade. Não precisa exclusivamente de textos, de estar falando assim, manda um nude, né? Manda uma foto sua aí, como é que você tá agora? Basta mandar um emojizinho aí que a mensagem já dá de ser entendida. Então, são muitas formas que os adolescentes se comunicam agora por meio das mídias virtuais, por meio da internet. Porém, tem a parte negativa também, e isso aqui é muito importante para vocês aprenderem, para estarem orientando os adolescentes com quem vocês vão cuidar, né? Vocês vão ter contato. Aqui tem outras palavras que são também de origem americana, como grooming, sextorção, é a versão portuguesa, mas existe o sextortion e o pornô de vingança. Eu não sei se vocês já conhecem algum desses termos. Bom, a pornografia, por que a pornografia ela é negativa para a sexualidade dos adolescentes, tanto das meninas quanto dos meninos? Conversando com os adolescentes para pesquisa, o que eles comentaram?
as meninas, elas acessam os sites pornográficos. Tanto as meninas quanto os meninos acessam. Mas o valor que é dado, que é colocado, na verdade, o valor que é colocado sobre a menina que assiste a pornografia é diferente do valor que é colocado sobre o menino que assiste. Então, assim, os meninos assistem sites, vídeos pornográficos? Assistem. Mas é para quê? Para ele se masturbar, é porque ele quer se conhecer, é porque ele é homem. E para as meninas? Ah, não, as meninas não podem, porque para as meninas é estranho, é esquisito, né? Então, ainda mais se a menina for contar para a amiga dela que ela assistiu a um vídeo pornográfico. Então, tem essa imposição aí de valores entre os próprios adolescentes. Mas os adolescentes mesmo reconhecem que assistir esses vídeos pornográficos vai influenciar negativamente na sua sexualidade, nas suas práticas sexuais. Por quê? Porque eles vão tentar praticar o que eles acabaram de assistir. E aí eles veem que não é dessa forma. Então, gera uma frustração. E também eles podem estar perpetuando, né, aquelas relações sexuais que são desiguais, onde o homem tem que sentir prazer, a mulher tem que ser violentada, a mulher tem que estar submissa sempre, nem sempre a mulher sente prazer. Então, esses conteúdos, esses assuntos, eles predominam nos sites pornográficos. E os adolescentes estão em fase de desenvolvimento físico, emocional, psicológico, né, nas suas próprias relações sociais. Então, se eles vão consumindo esse tipo de material e vão tendo isso como um certo, essas práticas vão ser levadas adiante. E aí acontece, né, números de violências nas relações, namoros, relacionamentos abusivos e namoros que são agressivos. Então, a pornografia, ela tem um papel importante na forma como a sexualidade ela é deturpada, né? Ela é vista de uma maneira errônea. Então, a pornografia, ela tem um aspecto negativo predominante e que a gente precisa orientar os adolescentes sobre isso. A questão do sexting, ele é muito perigoso, principalmente entre os adolescentes, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, fala que a gente não pode armazenar e nem compartilhar imagens de crianças e adolescentes, né? Então, o que acontece? Em muitos casos, a menina, principalmente, aí envolve novamente uma relação de gênero, principalmente as meninas, elas são muito pressionadas para estar enviando fotos, enviando imagens, né? E entre as pessoas falam assim, se você não me mandar, outra pessoa vai mandar. Você não me ama? Então por que não manda uma foto? E aí a menina se sente obrigada a estar enviando uma foto. E muitas vezes essas imagens são compartilhadas com terceiros, principalmente em colégios. Eu tive a oportunidade de estar pesquisando em 2 colégios no Rio de Janeiro, e nos 2 colégios aconteceram casos em que tanto uma imagem de uma menina quanto de um menino foram compartilhadas, viralizaram no colégio. Só que de quem foi a imagem que eles lembraram? A imagem da menina. E a imagem do menino ficou vista da seguinte forma: o fulano, ele é muito bonito, ele é gostoso, então a imagem dele que ficou foi essa. E da menina? A menina é piranha, a menina não presta, não sei por que ela mandou. Então, aí a gente tem que ficar atento, né? Por que isso acontece? Porque a imagem da menina é vista de um jeito e a imagem do menino é vista de outro. Então, é recomendado, orientado, que esses adolescentes não compartilhem esse tipo de imagem. Até porque, quando a gente está conhecendo alguém pela internet, a gente não sabe quem realmente está por trás da tela. E aí, a partir do momento que eu envio uma foto para alguém, essa pessoa pode começar a me ameaçar e pedir outras fotos. E aí entra a questão do grooming, que é esse aliciamento e ameaça.
e envolve, assim, uma aproximação, eu me faço de amiga, eu me faço de uma pessoa legal, e aí eu consigo essa imagem, a imagem que eu quero. E a partir disso eu começo, então, a ameaçar a pessoa. E aí eu vou adquirindo novos materiais, que pode ser para o meu prazer, ou que eu posso estar vendendo essas imagens para o mercado da pornografia infantil. Então, esses são alguns problemas, né? Algumas temáticas que giram em torno desse compartilhamento aí de imagens. E aí, o que é sextorção? É quando envolve, além da ameaça, envolve pedido de dinheiro, né? Outras chantagens, sejam elas emocionais ou financeiras, e aí, então, já passa a ser um outro tipo de crime. Tá? Lembrando que tanto o grooming como o sextortion e o sexting, quando ele é compartilhado, eles são crimes, tá? Que eles se enquadram nesse artigo aí que eu falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é o estupro virtual. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Não sei o que vocês entendem sobre estupro virtual, se é possível ou não. Eu queria saber o que vocês podem falar sobre estupro virtual, se alguém já ouviu falar alguma coisa sobre. É possível acontecer um estupro virtual? É a primeira vez que eu ouço falar desse termo, mas aqui, refletindo, eu acho que é possível, hein? Uhum. Então, o estupro virtual é porque se utiliza do meio virtual para a prática do estupro, né? Assim como ele pode acontecer, as duas pessoas se encontrando, tanto vítima como abusador se encontrando, ou sendo intermediado mesmo pela internet. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube de uma conferência que aconteceu esse ano, que fala sobre o combate à pornografia e outros crimes cibernéticos contra a criança e adolescente. Então, nesse vídeo está explicando muito bem como é que se dá esse tipo de estupro virtual. Então, acontece primeiro assim, o aliciamento, essa aproximação, a gente faz uma amizade, eu consigo a confiança da criança, eu consigo a confiança do adolescente e até mesmo o material que ele me deu, seja um vídeo, seja uma foto, né, dessa pessoa sem roupa. E aí, depois disso, eu vou fazendo outras chantagens, pedindo mais fotos, pedindo outros tipos de posição, pedindo para ligar a câmera, né? E posso pedir para que a criança ou adolescente ligue a câmera e se masturbe para que eu assista. Isso é um tipo de estupro virtual, porque eu estou utilizando um meio virtual para estar tendo proveitos, né, sexuais de um menor. Ou também posso marcar um encontro com essa criança, com esse adolescente, para fins sexuais, para práticas sexuais, e aí também acontece o estupro, porque se utilizou do meio virtual. Então, para a gente ter uma ideia de como é perigoso o espaço virtual em que os adolescentes e as crianças estão, né? Porque a gente deixa ali eles brincando, acessando vídeos, assistindo vídeos, conversando com pessoas que a gente não tem esse controle, e aí tem esse mundo de possibilidades, de riscos, né, que esses adolescentes, essas crianças estão expostas. Então, a gente precisa conhecer quais são esses riscos para a gente estar orientando tanto as crianças, adolescentes, quanto pais. Né? A gente precisa utilizar todas as oportunidades para a gente estar falando sobre esse assunto, a fim de que a gente possa estar diminuindo esses números, né, essas estatísticas de crianças que são violentadas, estupradas e outros crimes que acontecem. E a pornografia de vingança é quando um casal de adolescentes está ali, tem um relacionamento, e aí essa troca de fotos e vídeos acontece entre eles, e aí terminou o namoro. Agora terminou o namoro, então, tipo, tô com raiva da pessoa e vou compartilhar o nude dela. Né? Então, essa é a pornografia de vingança, que também é um crime.
Eu estava pensando aqui, será que existe informação sobre esse conteúdo na caderneta do adolescente? Aquela que tem do postinho? Olha, eu desconheço. Não sei te responder agora. Seria algo interessante, né? De ser Mas, abordado lá. mas onde eu vejo bastante material sobre isso, tem um perfil no Instagram e um site chamado SaferNet Brasil, que é assim, vou até colocar aqui, que é uma página que disponibiliza material constantemente sobre isso, né? Orientações, educações sobre o uso, como usar o Instagram, como o adolescente pode estar identificando fraudes, como é quem o adolescente vai adicionar na sua rede. Então, esse é um site muito legal para estar acessando e aprendendo sobre isso também. Legal, gostei da dica. E a gente, então, como profissão, então, a atenção primária, né, que onde é a porta de entrada do SUS, a gente tem duas possibilidades para estar orientando esses adolescentes. Ou indo até o adolescente, seja nas escolas, seja em outros espaços, outras instituições, igrejas, programas de jovem aprendiz também, ou o adolescente indo até uma unidade de saúde procurando um profissional. Né? E a gente pode estar realizando a promoção da saúde, ações preventivas, ações educativas, o atendimento de rotina, que é a puericultura, né? Que é de estar acompanhando o crescimento, o desenvolvimento desse adolescente. E o profissional da saúde, ele é visto como um puericultor. E tem uma referência muito legal que fala assim que o puericultor ele é uma pessoa que está ali para defender os direitos da criança e do adolescente também. Né? Então, que ele tem um papel muito importante nesse cuidado aí de estar fazendo com que o crescimento e desenvolvimento desse adolescente possa ser o mais próximo possível das condições normais. Então, pensando na ida até os adolescentes, eu trouxe essas fotos aqui para mostrar para vocês um pouco das nossas atividades educativas em saúde que acontecem nos colégios no Rio de Janeiro. Então, a gente faz um acompanhamento dos residentes, dos profissionais, a gente vai até a escola, conversa com a direção, porque essa escola já faz parte do projeto de extensão lá da universidade. A gente conversa com a direção e busca saber ali na grade qual é a turma que está com o horário vago. E essa turma que está com o horário vago, a gente vai trabalhar com ela. Então, a gente chega com essa turma, a gente se apresenta, a gente fala qual é o objetivo do projeto e faz ali uma captação dos temas que eles querem estar conversando. Então, a gente vai desenvolver as ações educativas a partir da demanda desses adolescentes. Se o adolescente quer falar sobre... teve um período... O projeto é sobre saúde sexual e reprodutiva. Mas teve um período da baleia azul e o pessoal pediu para falar da baleia azul. Então, a gente falou. Por quê? Porque, além de ser uma demanda do adolescente, era um momento em que o contexto, né, da baleia azul, ela estava ali, assim, alcançando os adolescentes que estavam emocionalmente frágeis, que estavam com problemas psicológicos, né? Muitos deles tinham depressão, ansiedade, então eram adolescentes mais vulneráveis a serem vítimas, né, desse jogo virtual aí, desse desafio que era da baleia azul. E a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela está ligada, né, com a nossa sexualidade. Se eu não estou bem emocionalmente, a minha sexualidade vai ser prejudicada. Né? Se a minha saúde mental está prejudicada, a minha sexualidade também vai ser prejudicada. Então, não tinha como não falar sobre esse tema. Então, a gente falou. Na foto aqui, os estudantes pediram para falar sobre LGBT. Então, assim, a gente desenvolve as atividades a partir da demanda da turma. E aí, no final de cada atividade, a gente sempre faz uma avaliação. E aqui tem um modelo do nosso roteiro. Como é que a gente se organiza para ir desenvolver essas atividades educativas, né?
A gente tem esse roteiro que a gente usa para todas as nossas atividades. As nossas atividades têm objetivos. O conteúdo das atividades vai estar de acordo com o tema, com aquilo que os adolescentes pediram. E o nosso tempo ele está limitado em 50 minutos, que é o horário vago, né, da aula. E o material vai depender de como essa dinâmica vai ser desenvolvida, e no final a gente faz a avaliação com a turma. A gente quer saber o que a turma achou daquela atividade naquele momento. E a gente fica pelo menos 2 meses com uma turma, que é o período que o grupo de residentes fica, um trio, e aí como esse trio ele precisa ir para outro cenário, então um novo trio chega, e a gente ou fica nessa turma, ou a gente vai para uma outra turma. Mas, de qualquer forma, a gente segue um roteiro aí de estar planejando as atividades para estar desenvolvendo. O acesso a essas escolas é algo complicado? Porque, assim, eu fico pensando que muitos pais podem se opor, infelizmente, né, ao tipo de educação sobre sexualidade que é muito relevante, mas, infelizmente, muita gente não entende. E aí, como é que funciona esse processo? Então, esse projeto, ele é um projeto de extensão lá da Escola de Enfermagem, né, na NERI, ele é um projeto de extensão, e a gente, esse projeto, ele está vinculado a 4 escolas, mas eu pude participar em 2 dessas escolas. Então, a gente conversa com a direção e a gente vê ali, a turma do primeiro ano, que é a turma 1002, está com um horário vago às 2 horas da tarde. E a gente vai lá e conversa com a turma para saber se eles têm interesse em participar dessas atividades. Como é um horário vago, eles podem optar por ficar pelo pátio da escola ou fazer outra atividade. E outros podem sim aceitar. Então, a nossa dinâmica acontece dessa forma. A participação dos pais, como é que é? A participação dos pais na escola, ela é bem assim escassa, né? É pouca. Então, em casos o que acontece? Por serem residentes, né, já são profissionais da saúde, a gente sempre se coloca à disposição para, em casos de dúvidas ou em caso de algum atendimento, algum estudante possa procurar e tirar alguma dúvida. Então, é uma residência multiprofissional de enfermeiro, psicólogo e assistente social. E aí, eles podem tirar dúvida tanto com a enfermeira, com a psicóloga ou com a assistente social. E aí, a própria direção toma conhecimento de alguns casos lá, de alguns adolescentes, e conversa com a gente para saber se tem como a gente estar dando uma orientação e encaminhar para o ESPA, que é o Hospital de Ensino, onde esses residentes fazem também estágio. E aí, lá, os adolescentes podem estar recebendo algum atendimento, seja ele da parte ginecológica ou da saúde masculina. E aí, a direção, quando tem esses casos que precisa de um acompanhamento lá no ESPA, a direção entra em contato com os pais para saber se eles podem, se eles autorizam o adolescente ter uma conversa com o profissional e tal. E aí, essa intermediação é feita pela direção. Ou o próprio responsável pede ajuda para a direção a partir da observação que ela tem do adolescente, e aí a direção conversa com a gente para saber de que forma a gente pode estar ajudando. Mas esse tipo de atividade, ela acontece assim bem num número pouco expressivo, não é muito frequente, até mesmo porque o colégio, ele é um colégio normalista, é um horário integral, então o adolescente chega de manhã e sai à tarde, e aí é um outro perfil de escola. Então é assim, ou o diretor, a direção entra em contato com os pais, ou os pais entram em contato com a direção para outros encaminhamentos. Entendi. Eu não sei se deu para responder. Não, respondeu muito completo, de maneira muito completa. É um trabalho muito interessante, né? E você acha que a educação sexual para os adolescentes, ela pode um dia
vir a fazer parte do currículo obrigatório das crianças no Brasil? Você acha que isso é uma realidade que vai acontecer ou que está muito longe? Você que está dentro das escolas e sabe como que funciona. Olha, isso é um desejo nosso, né? A gente quer muito que isso faça parte da grade curricular, até mesmo como uma forma de prevenção de outras violências. A gente vê, tem estudos que falam que tanto as crianças como os adolescentes, principalmente as meninas, não excluindo que os meninos sofram abusos, eles sofrem sim, e é importante a gente estar orientando e falando, e principalmente acolhendo esses meninos que sofrem esse tipo de violência. Mas é fundamental saber criar espaços, oportunidades para estar falando sobre isso. E ainda é muito difícil responder isso, até mesmo por conta do nosso contexto atual, né? Dos nossos líderes, porque se opõem a certo tipo de necessidade nossa. Então, é um desejo, sim, mas eu não consigo ainda vislumbrar tão próximo isso, de que a gente possa ter realmente no ensino fundamental e no ensino médio esse tipo de educação. Seria muito, muito válido, muito importante. É uma pena, né? Até porque, por exemplo, se existisse uma equipe da saúde para fazer uma orientação, poderia, por exemplo, fazer testes rápidos nas escolas contra a sífilis, que é uma doença muito emergente, né? Em todas as faixas etárias. É uma pena. Sim, sim. Os profissionais de saúde, eles são relevantes, né, para detectar esses tipos de infecções. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de era um profissional, um dentista, que ele identificou que a criança estava sofrendo abuso sexual quando ele foi fazer ali, né, acho que a mãe levou a criança para fazer um reparo no dente, alguma coisa assim, e aí o dentista reparou, notou que havia uma presença de uma infecção sexualmente transmissível na parte oral, né, da criança. Então, olha só como os profissionais eles precisam estar atentos a esse tipo de situação, né, para estar quebrando esses ciclos aí de violência. Não somente tratar a questão da infecção, porque a proposta não é somente tratar a infecção, mas de que forma essa infecção chegou ali, né? Porque muitas vezes os relacionamentos, eles são assim, é uma violência velada, tipo, não usa camisinha, você não me ama, e aí, o que está acontecendo? Pode estar expondo o parceiro a uma infecção, né? Ou mesmo tem aquele tipo de que, coloquei a camisinha aqui e depois eu vou tirar. Então, existe várias possibilidades de a gente estar tendo como resultado essa infecção. Então, a gente precisa estar atento para isso, né? E buscar estar investigando com esse adolescente, com essa pessoa que vai nos procurar para cuidar dessa infecção. E que a gente não olhe somente para a infecção, mas que olhe para a pessoa como um todo, que seja um cuidado personalizado, né? Individualizado. Tá bom? E aí, como é que a gente vai ver agora a questão do quando o adolescente vem até a unidade de saúde? Então, a primeira consulta é uma consulta detalhada, que faz todo aquele histórico, anamnese, né? O adolescente pode ir com os pais podem fazer parte também da consulta até determinado momento, e se o adolescente quiser, né? Se o adolescente se sentir confortável com a presença dos pais, tudo bem. Mas, se não, é importante incentivar que o adolescente receba essa consulta com um profissional de saúde para que ele possa estar fortalecendo ali sua autonomia. E, quando for dar as orientações, convida novamente os pais para estar ali oferecendo essas orientações na presença dos pais, né? Até porque é muita informação para o adolescente estar assimilando. Aí tem que considerar o nervosismo, tem que considerar uma série de fatores. Então, numa primeira consulta, é isso.
tem que ser uma consulta detalhada, e conversar com os pais, negociar, né, que a consulta é do adolescente. Então, incentivar que o adolescente receba ali esse atendimento. E na segunda consulta, que é a consulta de retorno, o adolescente já pode ir sem os pais, sem a presença dos responsáveis e tá esclarecendo as suas dúvidas. Então, como eu falei, esse atendimento ele tem que ser personalizado. E aí, na hora de estar conversando com o adolescente, que foi a pergunta feita lá no início, como é que a gente vai falar com o adolescente, né? Conversar olhando para o adolescente, não dividindo a atenção com o celular ou com outra coisa, você está ali para atender esse adolescente. E aí, você vai iniciar perguntando sobre outros assuntos, não sobre aquele assunto direto do adolescente. Você está perguntando o que ele gosta de fazer, né, o que ele tem feito, como foi a semana, o que levou ele até ali. Uma forma de estar quebrando o gelo e fazendo com que ele fique menos tenso e um pouco mais confortável. Explicar como é que é a consulta, qual a finalidade da consulta e realizar o exame físico considerando aí peso, estatura, IMC, a pressão, anotar esses valores, também checar a carteira de vacinação é muito importante, o cuidado com a saúde bucal, né, com a visão, principalmente por estar exposto a muitas horas em frente às telas. Essa luz, essa luminosidade prejudica também a visão e o adolescente está com fone no ouvido, né? Então, é importante também estar atento a isso, às questões dos sentidos dos adolescentes. E consideração quanto à sexualidade. Vai abordar a questão do relacionamento, perguntar se ele está namorando alguém, para evitar, assim, se ele tem namorada ou ela tem namorado. Não, então, para evitar isso, você está namorando alguém, você está gostando de alguém, utilizar perguntas assim que sejam mais gerais, né, neutras, para que ele possa se sentir acolhido. E aí, avaliar o conhecimento de anticoncepção, tanto das moças quanto dos rapazes. Tanto os meninos quanto as meninas precisam saber sobre os métodos contraceptivos. E aí você vai perguntar o que ele sabe, o que ele já ouviu falar sobre, e a partir disso você vai estar orientando. Né? É importante valorizar o saber que ele tem, considerar o saber que ele tem, e não simplesmente já ir colocando direto as informações. Até mesmo para você saber que tipo de linguagem você vai estar utilizando com eles. Reforçar que nas unidades tem os preservativos disponíveis, que é gratuito, que eles podem estar levando, conversar com meninos e meninas sobre paternidade. É importante a gente estar inserindo os meninos, a responsabilidade, né? Chamando os meninos para a responsabilidade, que é uma forma de estar diminuindo essa desigualdade de gênero, e não simplesmente deixando a prevenção da gravidez nas costas da menina. Não, né? Porque já passou da hora da gente aceitar isso. Então, a gente precisa estar estimulando, incentivando, falando sobre isso, inserindo os meninos também nesses assuntos. Falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a vacina contra HPV, propor a realização de sorologias, testes rápidos ali, se tiver com adolescentes, que são sexualmente ativos e que não praticam sexo seguro, incentivar esses adolescentes, tá? E conversar sobre relacionamentos abusivos e comportamentos de risco na internet. Hoje, os adolescentes de hoje, eles não podem ficar sem saber o que é um relacionamento abusivo, quais são os riscos que eles estão expostos na internet. Então, numa consulta com os adolescentes, é importante e não pode ser esquecido de perguntar com quem ele conversa na internet, se ele conheceu alguém pela internet, que ele tá interagindo, se já chegou a enviar uma imagem, se já recebeu uma imagem, o que ele acha disso, né? Se ele consegue perceber alguma coisa de boa, alguma coisa ruim. Então, é importante estar falando sobre isso. Professora, tem uma dúvida aqui.
Como se deve abordar sobre relacionamento abusivo em relação aos parentes? Aos parentes do adolescente, no caso? Eu acho que sim. Então, é porque, assim, como a consulta com o adolescente, deve ser somente entre o profissional e adolescente, né? Aí tem a questão do sigilo. Mas quando é que esse sigilo pode ser quebrado? Quando o adolescente está em risco. Né? E se o adolescente está num relacionamento abusivo, ele está em risco. Então, por que não falar com o responsável? Por que não falar com os pais sobre isso? Né? E sempre comecem perguntando o que eles entendem sobre. Porque aí você vai ter um parâmetro de como falar. Por exemplo, pode ser que a pessoa não veja isso como um relacionamento abusivo, veja como um cuidado, né? O ciúme, a violência, o relacionamento abusivo se dá por vários tipos de violência. Tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, de quebrar coisas, de controlar comportamentos dos adolescentes, com quem sai, né, que horas voltou, quem adicionou no Instagram, quem adicionou no Twitter, para quem foi aquela foto no status, para quem foi aquela foto ali no story, por que aquela posição ali, por que colocou o peito daquela maneira. Então, isso aí pode ser que a pessoa não veja como uma violência, pode ser que ela veja como um cuidado, como um ciúme aceito. Então, é importante a gente saber, né, de que forma as pessoas veem, sabem o que é um relacionamento abusivo. E, a partir disso, está explicando. Falando que existem vários tipos de violência, que violência não é somente violência física, não é somente bater, chutar, puxar cabelo. As violências, elas podem se repetir, as violências, elas podem ser silenciosas também. Então, é isso, é buscar conhecer o contexto para quem você está falando e, então, usar uma linguagem mais próxima para que a pessoa possa entender. Tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida. Quando eu, como clínica geral, a partir de qual momento que eu posso encaminhar esse adolescente para o serviço de ginecologia ou urologia? Então, depende do caso, da necessidade, né, do adolescente. Por exemplo, se o adolescente, se a menina teve já teve sua prática sexual, né? E ela traz queixas ali, ela tá com queixas, tô com corrimento, eu tô com coceiras, eu tô desse jeito, eu notei que tem alguma coisa estranha aqui, uma bolinha, alguma coisa assim. Então, vai depender das queixas, do histórico dessa pessoa, e com o menino a mesma coisa, vai depender do histórico dele, e aí você vai ver se ele precisa ou não desse tipo de atendimento. Uma abordagem individual, né? Exatamente. Uhum. Bom, e aí, tá? E aí temos aqui algumas orientações em relação ao uso das mídias, né, desses meios eletrônicos. Tipo assim, tentar diminuir, manter ali um horário para estar acessando as mídias. Nos jogos também é possível que haja ali abusadores, pedófilos, então é importante orientar sobre isso também para os adolescentes. Evitar que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos com televisão, computador, tablet, porque a gente já viu que existem muitos riscos aí, então por que deixar aquela criança o tempo inteiro com um celular, um tablet ali? O que será que ela viu? Né? Então, é importante estar observando isso. Conteúdos e produções inadequadas e danosas, que podem estar prejudicando ali. Às vezes, pode passar uma piada assim, né, sem graça, tipo de uma criança caindo e se machucando, e isso é uma violência para uma outra criança. Então, eu preciso ter cuidado. E esse tipo de vídeo ele deve ser denunciado. E essa página que eu falei para vocês, a SaferNet, ela recebe esse tipo de denúncia de vídeos violentos, vídeos que contêm nudez de crianças e adolescentes. Evitar encontros com desconhecidos,
conheci uma pessoa na internet, ele se apresentou de tal maneira, então eu acho que é aquilo mesmo, eu vou lá me encontrar com ele sozinho. Então, não incentivar esse tipo de encontro e sempre escolher locais públicos e a pessoa ir acompanhada de um adulto, né? Ou preferência nem ir, porque nunca se sabe. Num diálogo, promover ali um diálogo, uma conversa com respeito e deixar as regras claras para esses adolescentes quanto ao uso da tecnologia. E aí, para finalizar, tem uma frase, esse trecho aqui que eu achei muito interessante, né, que eu achei necessário trazer aqui para vocês, que fala assim, que prestar atenção integral à saúde de adolescentes não é uma tarefa simples, nem fácil, mas é extremamente gratificante. Para ser efetiva, requer interesse, conhecimento e dedicação. Gostar de adolescentes, compreender suas especificidades e singularidade e capacitar-se para o atendimento são as bases para uma boa puericultura nessa faixa etária. Então, além de gostar de cuidar de adolescentes, se interessar pela área, né, da saúde do adolescente, é preciso se capacitar, olhar para cada adolescente como se ele fosse único, considerar ali as suas especificidades, sua singularidade e buscar fazendo sempre o melhor para que eles possam crescer de uma forma saudável. Ter um desenvolvimento físico, psicológico, social bem saudável. E aqui são algumas referências que eu utilizei para essa apresentação de hoje. E eu tenho uma página no Instagram chamada Adolesciências, onde eu compartilho algumas informações lá. Nesse final de ano está meio lento, mais lento do que eu gostaria, mas é isso. E estou à disposição para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário. E é isso que tinha para hoje. Eu queria agradecer muito, imensamente, a sua presença aqui. Foi, assim, maravilhosa aqui. A Suelen está falando, palestra maravilhosa, amei. O projeto que você também idealiza e participa também foi elogiado pelo Paulo Henrique. Ele falou, ai, que lindo, coraçãozinho, parabéns pelo projeto. Gabriela Dutra também falou, muito obrigada, foi maravilhoso. Então, assim, o pessoal gostou muito e eu, particularmente, também amei. Deu para ver que você fez tudo com muito carinho, os slides maravilhosos. E é isso, você falou muita coisa que eu nem imaginava, né? Porque, apesar da minha adolescência ter sido ontem, meu Deus, eu estou desatualizada. O que está acontecendo? As coisas mudam muito rápido, né? É muito dinâmico, então é isso. Quando eu fiz a pesquisa, tinha um quantitativo de mídias. Agora já tem outros, né? Já tem aí o TikTok, que super ganhou a vida aí dos adolescentes. E é onde eles também compartilham muitas coisas, tipo, compartilhou e tem um alcance, assim, super expressivo. E cada dia vão surgindo outros. E eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre a herbiatria, né? Como o profissional faz para se especializar nessa área, tanto da parte da enfermagem quanto da medicina? Então, tem especializações, se não me engano, tem especializações e provas, se não me engano. Eu não posso te responder agora com precisão isso, mas tem uns critérios, sim, para estar fazendo parte desse grupo aí de profissionais especializados nessa área. Eu acho que a enfermagem pela Sociedade de Pediatria, né? Pela pediatria. Eu não sei se na área da medicina tem residência, né? Eu não sei. Ou se é só uma especialização. Isso, também. Aí, ó, o Paulo Henrique falou também dos aplicativos de relacionamento. É isso, porque os aplicativos, você pode colocar a foto que quiser, né? Ali as características que quiser. E o importante é que você conheça, atraia alguém para estar se relacionando. E você pode criar muitas coisas. E o fato do adolescente estar nesse processo de desenvolvimento, de estar não ter uma maturidade suficiente, ainda mais a criança, então
são esses grupos mais vulneráveis mesmo. Só que os adolescentes não se veem como grupos vulneráveis. Eles sempre falam assim, não, vulnerável é a criança tem risco. O adolescente não. Porque o adolescente, ele não se vê como uma pessoa que pode sofrer algo, ele sabe tudo, né? Nada acontece com ele, então ele pode até mesmo ter uma relação sem o uso do preservativo, porque não vai acontecer com ele, vai acontecer com o outro. Então, é preciso ter um jogo de cintura muito grande para estar falando com um adolescente. Nossa, eu imagino. Olha, se você que é doutora fala que é difícil, meu Deus, imagina para mim, né? Ai. Não, complicado. Mas vocês são de quais cursos? Então, aqui nós temos o pessoal da medicina e da enfermagem. Ah, legal. O pessoalzinho aí bem interessado. Bom, o Paulo Henrique está falando, sim, e isso combinado com a escassez de educação sexual nas escolas é desastroso. Exatamente. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí no chat se tiver. Enquanto isso, eu vou falando a palavra-chave. A palavra-chave é juvenil, ok? E também gostaria de pedir a autorização da doutora Gabriela, se a gente poderia deixar gravado e colocar no YouTube da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis, essa palestra maravilhosa de hoje. Tá, tudo bem, fica à vontade. Então, tá bom, a gente agradece muito. Tá, então... Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta... Não, então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade para estar compartilhando com vocês. Espero que isso possa estar acrescentando na forma de olhar para os adolescentes, na forma de cuidar, e que vocês possam se sentir também motivados a aprender mais sobre o assunto e estar sempre buscando um aprimoramento, né? Porque a busca pelo saber ela é contínua, a gente nunca sabe tudo e tem sempre um espaço ali para aprender um pouco mais. E eu desejo sucesso na carreira de vocês, na carreira profissional, na carreira acadêmica, um bom final de ano aí com comemorações entre familiares, né? Não sei como é que vocês pretendem fazer, mas desejo que vocês tenham um ótimo final de ano e que 2021 seja um ano esperançoso para todos nós. Amém. Desejo tudo em dobro para você. E, sério, muito, muito obrigada. Nossa, foi, assim, maravilhoso, de verdade. Um tema, assim, que a gente não... A gente pensa que sabe, quando chega na hora a gente vê que não sabe nada. Sabe alguma coisa, assim. Muito obrigada, doutora. Bom fim de ano para você também. Foi ótima palestra. A Alice agradece. Obrigada. Então, muito obrigada a vocês. Então, posso ir? Pode ir. Muito obrigada. Tá bem, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos vocês também, ligantes. Vocês sabem que a gente ama vocês e esse é o nosso último evento do ano, hein? Pois é, vocês vão ficar com saudades, né? Mas em fevereiro a gente volta aí, tá bom? Beijo para todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.